Glória a Deus, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Paulo, saúdo meus amados irmãos e irmãs, amigos e ouvintes, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Compartilho com todos aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, meus amados irmãos. Nos afirma a palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna nos céus. Aleluia. Se a nossa casa terrestre se desfizer, apóstolo Paulo usa a expressão condicional se a nossa casa terrestre se desfizer, porque sabia que Cristo poderia voltar logo, e neste caso não experimentaria a morte. Pelo contrário, o seu corpo seria imediatamente transformado. Tá vendo, meus amados irmãos? Essa mesma dupla possibilidade, a saber, a morte ou a transformação, existe para os crentes, tá vendo? A esperança do crente fiel que vai morar no céu de hoje. Cristo declarou que não sabemos o dia nem a hora da sua volta. É por isso que precisamos estar esperando a vinda de Jesus agora, meus amados irmãos. Como está escrito no livro de São Mateus 24, 36, 42 e 44. 36, ó. Aleluia. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, tá vendo? O 42 diz, ó: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o 44 nos afirma, mais o 43: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está vendo, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus está nos afirmando? Esse evento, portanto, é sempre iminente e enseja uma motivação poderosa para uma vida santa. Tá vendo? A vida do crente tem que ser uma vida santa, meus amados irmãos. Tem que ser uma vida, a palavra de Deus fala que aquele que é santo se santifica ainda, mas aquele que é sujo se suja ainda. Olha o que diz primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 2 e o 3, ó. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Tá vendo, meus amados irmãos? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tá vendo? O Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, a imaculada, a ataviada. Tá vendo, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos afirma? Primeiro, a expressão casa terrestre refere-se ou ao corpo
terreno do crente, ou a sua vida terrena, tá vendo, meus amados irmãos? Segundo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão eterna nos céus. Isto provavelmente refere-se a um corpo temporário preparado para o crente no céu, enquanto ele aguarda o seu corpo da ressurreição, ou refere-se ao ambiente da vida celestial, tá vendo, meus amados irmãos? Alguns entendem que esse trecho difícil ensina que os crentes, depois da morte e enquanto aguardam a ressurreição, existe como espíritos desincorporados, como sombras sem corpo. Notamos, no entanto, que Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, aparecem revestidos de corpo celestial, embora ainda aguardassem o seu corpo ressurreto. Tá vendo, meus amados irmãos? Quantos irmãos e irmãs crê no que a palavra de Deus está nos afirmando? Além disso, no livro de Apocalipse 6, 9 e 11, meus amados irmãos. Vamos ver lá. 6, 9 e 11. Apocalipse 6, 9 e 11. 6, versículo 9, olha. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Tá vendo, meus amados irmãos? Eu esqueci de ler o 9. Vamos ver o 6, versículo 6. Vamos ver aqui. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O 11, o versículo 11, meus amados irmãos. O 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Tá vendo, meus amados irmãos?